boa noite. 6h30 em ponto, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo, tudo muito corrido. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro, veja os destaques da edição de hoje. Chuva causa estragos na região. Em Ilhabela, 2 pessoas morreram durante a tempestade. Concessão do Parque da Cidade para a iniciativa privada divide opiniões em São José dos Campos. Começam a valer as novas regras para hospedagens em hotéis e pousadas. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. É impossível começar o jornal de hoje sem falar dos estragos causados pela chuva. Várias cidades da região registraram problemas. Em Ilhabela, 2 pessoas morreram. Portões destruídos, muros caídos, o rastro de uma chuva torrencial. Amanhã em Ilhabela foi de recuperação, já que muitas casas foram atingidas pela água e pelo barro. No bairro Perequê, a Laila tentava arrumar o que era possível. Essa não foi a primeira vez. A última enchente que a gente teve, assim, que levou tudo embora foi no Carnaval de 2022, nas tragédias da Costa Sul, que acabou pegando aqui também. Inclusive eu perdi um carro, mas a gente convive com isso há muito tempo. A Prefeitura de Ilhabela registrou 113 milímetros de chuva nas últimas 12 horas e 154 milímetros nas últimas 24 horas. 2 pessoas morreram durante a tempestade. No bairro Barra Velha, o seu Artêmio Guedes, de 78 anos, morava nesta casa e, ao tentar fechar o portão, acabou soterrado e morreu. Camilo mora em frente à casa que foi destruída e era amigo da vítima. Na faixa de 7h30 a 8 horas da noite, eu escutei um barulho, né? Eu fui olhar assim assustado e quando eu olhei do lado, na frente da minha casa, tinha caído o muro, né? Do lado de uma oficina, né? E eu vi os meninos lá tirando aquele alvoroço, inclusive fui até lá para ajudar, mas eu não tinha mais jeito, né? Eu conheci ele, os filhos dele cresceram junto com os meus e foi uma tristeza muito grande, viu? Fabrício é dono da oficina vizinha à casa do seu Artêmio e lamenta a morte do idoso. Conhecia meu vizinho aí, já mexia até no carro dele, arrumava o carro para ele. Todo dia eu falava com ele, A gente fez de tudo, gastou. A outra vítima foi um idoso de 84 anos. Ele foi arrastado pela correnteza no bairro Areia Branca e foi encontrado morto. A gente também realmente foi pego de surpresa. Embora a Defesa Civil tenha alertado, o alerta não era uma situação tão caótica como a gente viveu essa noite, uma madrugada de vigilância, né, de vigia, né? Eu cheguei de fora, atravessei na balsa às 18 horas, né? Viajei debaixo de chuva. A situação estava realmente complicada. Eu estive no local do primeiro deslizamento, do primeiro muro que tombou sobre o cidadão. A gente perdemos 2 vidas, né? Isso é lamentável. A gente é solidário às famílias dessas vítimas, né? Mas desde o início as equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, o bombeiro, todo mundo na rua tentando ajudar as pessoas, né? Segundo o IMET, o sinal de alerta permanece ligado para a Ilhabela, pois ainda existem riscos de novos alagamentos e de movimentação de encostas em áreas de risco. Nelson mora no bairro do Perequê e questiona a falta de limpeza do rio. O prefeito ele está focado muito em asfaltar, impermeabilizar o solo e esqueceu da calha do rio, né? Há muito tempo que não faz a dragagem do rio, né? E quando fazia a dragagem do rio periodicamente, não acontecia isso. Quando vinha, só inundava a rua, mas não entrava nas casas, né? Hoje em dia a gente precisou elevar o piso da casa algum metro e mesmo assim ainda a gente sofre com isso, né? A gente está lidando aí com a CETESB para licenciar a obra de desassoreamento desse rio. Nós íamos fazer em caráter emergencial há 2 anos atrás. O Ministério Público impediu a obra de acontecer em caráter emergencial, né? Exigiu que fosse feito um licenciamento e isso tudo atrasou. A obra não saiu ainda do papel, essa licença não foi dada e por isso talvez se a situação tivesse sido diferente, os prejuízos seriam muito menores. Um momento delicado para quem vive em uma das cidades mais bonitas do Brasil, mas convive com medo de novos desastres. Até que altura chegou a água, assim? Até dali dá para ver. Olha, passou.
passou da cabeça. Carro foi arrastado. As famílias que tiverem que ficar abrigadas, a prefeitura dá suporte para isso. Hoje pela manhã, as escolas da região, cerca de 6 escolas, abriram as suas portas para servir o café da manhã, porque muita gente teve a sua casa invadida por água, não tinha mais alimento, não tinha mais fogão funcionando, não tinha mais utensílios de cozinha, sem água na torneira para lavar, então a gente abriu as escolas. O Fundo de Solidariedade já está fazendo a relação, já está distribuindo alimentos, né, roupas pessoais, né, higiene pessoal e desinfetantes para complementar a limpeza das casas. Agora à tarde, a Prefeitura informou que 4 pessoas estão desabrigadas e recebendo atendimento assistencial. Em São Sebastião, o volume de chuva ultrapassou os 163 milímetros, segundo a Prefeitura. A Defesa Civil Estadual disse que choveu o esperado para cerca de 20 dias em um curto intervalo de tempo. Esse volume de chuva foi registrado entre o fim da tarde de ontem e a madrugada desta quarta-feira. As regiões mais afetadas foram Toque-Toque Pequeno, Paúba, Boiçucanga, Maresias, Barra do Una, Itatinga, Barequeçaba e Juqueí. Houve pontos de alagamento em vias do município. Alguns carros tentaram atravessar esses pontos de alagamento e quase ficavam submersos. Segundo a prefeitura, os bueiros não deram conta de escoar o grande volume de água e isso complicou ainda mais a situação. No bairro Itatinga, o córrego Mãe Isabel transbordou. A prefeitura chegou a abrir um ponto seguro para moradores que estivessem em situação de risco na Arena Amaro Buarque Sampaio, na Topolândia. Mas nenhuma família precisou ir para o local. Ainda de acordo com a prefeitura, não há famílias desabrigadas nem desalojadas. Também choveu muito em Ubatuba. O cinegrafista Bruno Amir mandou essas imagens para a gente. Dá para ver o tamanho do estrago. Os bairros mais atingidos foram Estufa e o Centro. A Defesa Civil disse que Ubatuba foi a cidade do estado que registrou o maior índice de chuva, 180 milímetros. Choveu em um dia, o esperado para todo o mês de dezembro. Conforme nós havíamos alertado, as chuvas vieram com muita intensidade no litoral paulista, em especial nos municípios do litoral norte. Em Ubatuba, registramos na noite de ontem 180 milímetros de chuva. Em São Sebastião, 160 milímetros. Em Ilhabela, 150 milímetros. Isso é praticamente o esperado para todo o mês de dezembro, caindo em apenas algumas horas. Nossas equipes foram a campo atender as ocorrências e apoiar a população. Infelizmente, tivemos o registro de 2 óbitos no município de Ilhabela. Um por conta de um deslizamento de terra e o outro em razão de uma enxurrada. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um veículo caiu no córrego em razão das fortes chuvas e uma pessoa está desaparecida. Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros já retomou o trabalho de buscas. Ainda nesta quarta-feira, o risco permanece alto para deslizamentos por conta da persistência das chuvas, principalmente nas áreas do litoral, em especial no litoral norte. Por isso, pedimos para a população que mora em áreas de risco, em áreas de encostas, ficar atento a alguns sinais, como o aparecimento de rachaduras nas paredes ou nos muros das residências e inclinação de postes e árvores. Se tiver emergência ou precisar de socorro, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou a Defesa Civil no telefone 199. O destaque também fica, após a passagem dessa frente fria, para a queda nas temperaturas, principalmente na faixa leste do estado. Em São José dos Campos, a Prefeitura monitora o nível do rio Buquira, na região norte da cidade. Com o volume de chuva, o rio transbordou. Mais cedo, Matheus Andrade esteve por lá e conta pra gente como é que está a situação. As fortes chuvas da noite de terça-feira em São José dos Campos fizeram alguns pontos do rio Buquira transbordarem. Nós estamos às margens da rodovia SP50, a rodovia Monteiro Lobato, no bairro Costinha, zona norte da cidade. E atrás de mim está o rio Buquira. Pelas imagens, a gente pode perceber que ele está bastante cheio. Normalmente, o curso d'água é apenas mais para trás. Nós conversamos com alguns trabalhadores rurais que confirmaram que essa é uma região
região de Pasto. E esse alagamento prejudica a rotina dos animais e também dos trabalhadores rurais. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagens, responsável pela administração da rodovia, confirmou que o alagamento não atingiu a rodovia nem causou prejuízo aos automóveis. O tráfego de veículos seguiu normalmente durante todo o trecho. O DR afirmou que enviou uma equipe ao local para acompanhar a situação. E esse volume de chuvas já era previsto pela Defesa Civil Estadual. O órgão, na segunda-feira, havia emitido um alerta de tempestades para toda a região. O que aconteceu? A nossa equipe de reportagem segue acompanhando todos os impactos das fortes chuvas no Vale do Paraíba. Matheus Andrade para o TH Mais Notícias. Em Monteiro Lobato, equipes da prefeitura passaram o dia em campo acompanhando os estragos causados pela chuva. As ocorrências envolveram principalmente desobstrução de bueiros, contenção de barreiras e remoção de árvores. Ninguém ficou ferido. A prefeitura recomenda que os motoristas que utilizarem a rodovia SP50, que liga Monteiro Lobato a São José dos Campos, tenham cautela pelo risco de queda de barreiras e de árvores nos acostamentos. A pergunta que fica é: e para hoje à noite, e para amanhã, a situação vai continuar delicada? Vem mais chuva forte? A gente fez esses questionamentos agora à tarde para a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Veja o que eles responderam. Vai continuar esse período chuvoso, porém não naquela intensidade de ontem, né? A chuva vai diminuir, amanhã deve ser bem mais fraca, já com a tendência de parar. Vai baixar um pouquinho as temperaturas, né? Manter aí uma nebulosidade, mas sem chuva forte. Vai ficar ali em torno da casa dos 30 milímetros a 50 milímetros, mais ou menos, tá? Diferente de ontem, né? Que choveu aí no período de 3 horas, choveu aí o equivalente a 3 semanas, né? Então, essa quantidade muito grande num curto espaço de tempo que faz todo o estrago que a gente acabou vendo aí acontecer em todo o litoral norte. No momento da chuva forte, a gente tem as inundações, que é muito perigoso, as pessoas não devem, né, se arriscar, tentar passar uma enxurrada, seja a pé, seja de moto, seja de carro, então isso é muito perigoso. Agora as águas, com certeza, aí, dos locais alagados baixaram, estão baixando, e fica o solo encharcado. Então o solo encharcado, principalmente nas regiões de encosta, áreas de risco, as pessoas têm que estar sempre monitorando. A gente tem os nossos meios de monitoramento também, temos as sirenes, né? Então, por exemplo, áreas de encosta, às vezes a gente tem lá um degrau, forma um degrau na encosta, né? Que fica bem nítido, bem visível, ali uma rachadura, né? Percebe ali deslizando um pouquinho de terra. Nas residências, então, uma porta que abria e fechava normalmente, uma janela, de repente ela começa a emperrar, tem dificuldade, rachaduras nas paredes. Então, tudo isso aí, estalos, muitas vezes estalos no próprio terreno ou nas edificações. Tudo isso é importante as pessoas estarem monitorando. Qualquer sinal desse, não espera, aciona a Defesa Civil Municipal, aciona lá o telefone 199, o pessoal fazer uma vistoria e, se for o caso, saia da área de risco, né? Proteja a vida em primeiro lugar. Informações da chuva atualizadas. Agora eu te atualizo como é que ficam as temperaturas amanhã. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 14 e 22 graus. 22 também é a máxima esperada para amanhã à tarde em Taubaté. A previsão mostra mínima de 19, máxima de 24 em Ilhabela. E em Santo Antônio do Pinhal, as temperaturas ficam entre 14 e 19 graus. O dia foi complicado com relação às notícias de chuva e complicado também com relação a acidentes. Em Aparecida, agora à tarde, teve um engavetamento envolvendo um ônibus, 2 carros e um caminhão. E a pista da Dutra, sentido Rio, precisou ser parcialmente interditada. E em São Sebastião, 3 pessoas morreram em um acidente na Rio Santos. 2 carros bateram de frente e 6 pessoas ficaram feridas. Todas foram levadas para o pronto-socorro, mas 3 delas acabaram morrendo. Um cachorro também estava em um dos carros e morreu com a batida. A polícia rodoviária disse que chovia muito no momento do acidente. A suspeita é que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, colidindo de frente com um outro carro que vinha no sentido oposto. A madrugada foi violenta nas estradas e também em Jacareí. Um comerciante de 27 anos foi morto a tiros.
Familiares e amigos se reuniram na Urbã de São José dos Campos, na zona leste da cidade, para se despedir de Ícaro. A vítima de 27 anos foi assassinada a tiros na madrugada de terça-feira no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio consumado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era proprietária de um galpão de reciclagem e uma adega. Ele estava conversando em frente à sua empresa por volta de 00:30 com um adolescente, quando um homem encapuzado se aproximou e efetuou diversos disparos. Ele fugiu em seguida. Até o momento não foi identificado. O homem chegou a ser socorrido por vizinhos e familiares e levado até o pronto-socorro do Parque Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia informou que no local foram encontrados vestígios do crime, como cápsulas de calibre 9mm, projéteis, grande quantidade de sangue e massa encefálica. Além disso, a polícia disse que recolheu 17 estojos de munição, projéteis e fragmentos, além de imagens de câmeras de segurança que são utilizadas na investigação. A nossa equipe veio até o velório, conversou com familiares e amigos, mas ninguém quis gravar entrevista. Segundo a família, Ícaro era um homem bom, sem brigas com ninguém. Ele deixa 2 filhos, com 6 anos, por volta dos 6 anos. A família disse que é um momento de muita tristeza, os filhos estão muito abalados. De São José dos Campos, Matheus Andrade. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre as novas regras de hospedagem que já começaram a valer essa semana. 6h46, eu volto já. Hoje, 11h30, para debater sobre o fim da temporada no futebol, a gente vai atrás de reforço de peso. Tem campeão brasileiro! Júlio César, no Arena SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser Yax. Yax, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser Yax. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. Olá, sou a Milclean. Comecei com a ajuda de 70 pessoas e mais colaboradores foram chegando. Com eles, aprendi a cuidar de você em todos os momentos e unir a sabedoria da experiência com a força da juventude. Chego aos 27 anos com novas tecnologias para continuar inovando. Por todo o Brasil e até os Estados Unidos, sou reconhecida com certificações de nível mundial. Mais que uma empresa, somos um grupo, o Grupo Milclean. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Fala, pessoal do sertanejo, tudo bom? Nesse sábado tem o Paixão Sertaneja aqui na TH+ SBT, 15:02 da tarde. Nós vamos tratar sobre o assunto rodeio, que cresceu muito na região do Vale do Paraíba. Você não pode perder, assista agora nesse sábado, 15:02 da tarde, aqui no TH+ SBT. Paixão Sertaneja, até lá! Paixão Sertaneja, com Tiago Marsola.
6h49, de volta com o TH Mais Notícias. Daqui para diante, muita gente vai pegar a estrada, muita gente se hospeda em hotéis e pousadas. E é importante ficar sabendo que essa semana começou a valer uma nova regra referente à hospedagem. Quem vai atualizar todas as informações para a gente é a Beatriz Plaça. E eu aproveito esse assunto para saber se você vai viajar. Você pretende se hospedar? Já fechou algum hotel, alguma pousadinha? Porque essas regras novas são válidas para hotéis e pousadas. Não valem, se eu não me engano, para Airbnb ou coisa do tipo. Mas a gente está com problema no sinal da Bia? Então vamos fazer o seguinte, me escreve contando se você pretende viajar ou não, se você está sabendo ou não dessas novidades relacionadas à hospedagem, que eu quero ler mensagem logo depois que a gente falar sobre esse assunto com a Beatriz Plaça, combinado? Enquanto a gente restabelece o sinal com a Bia, deixa eu te contar um outro assunto que está dando o que falar aqui em São José e eu quero, claro, a sua opinião, sempre quero. Seguinte, a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos da parada LGBTQIAPN+. Direto da redação da TH+ SBT, a Isabela Tostes traz as informações sobre esse assunto. O projeto de lei de autoria do vereador Tomás Henrique foi aprovado pela Câmara na sessão de ontem à tarde. Foram 18 votos a favor e apenas 2 contrários. Esse projeto proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos financiados pelo governo voltados para a comunidade LGBTQIAPN+. Nós conversamos com uma advogada que é especialista em direitos homoafetivos e de gênero, que explicou um pouco dos motivos desse projeto ser inconstitucional. As cidades, os municípios não podem legislar sobre proteção à infância ou sobre espetáculos públicos, o direito à cultura, o direito de participar, né, de eventos que envolvam educação, diversão, lazer. Esses temas são de competência exclusiva dos estados e da União. Em segundo lugar, ele também é materialmente ou substancialmente inconstitucional, porque ele é discriminatório. E porque ele ofende uma série de princípios e outros direitos fundamentais que estão na Constituição. E quando as pessoas LGBTQIA+, e suas famílias fazem um movimento nas ruas, elas estão exercendo esses direitos, de buscarem políticas públicas em benefício próprio, de darem visibilidade às suas causas, de conviverem na comunidade, E isso engloba, obviamente, a participação de crianças e adolescentes que, como eu já mencionei, têm direito à educação, têm direito à cultura, têm direito à participação comunitária, por previsão tanto da Constituição Federal como do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude. Durante a sessão, o vereador afirmou que os temas dos eventos LGBT são voltados para o público adulto e que muitas vezes possuem teor sexual e, com isso, não seriam apropriados para as crianças. Nós conversamos com a advogada que também explicou por que essa fala não deve existir. Afirmar que as paradas LGBTQIA+, têm alguma espécie de ambiente nocivo para crianças e adolescentes, usando como pretexto a falsa afirmação de que nessas paradas acontecem simulações de atos sexuais ou cenas de nudez, é absolutamente ofensivo para nós, famílias de pessoas LGBTQIA+. Aqui eu falo não apenas como advogada, especialista no tema, mas como mãe pela diversidade. Eu me sinto ofendida porque eu participo como Mãe pela Diversidade das paradas aqui de São Paulo. Anualmente, nós, Mães pela Diversidade, abrimos a parada da capital. Somos literalmente o primeiro bloco que se coloca na Paulista para mostrar justamente de que pessoas LGBTQIA+, têm famílias e não estão sozinhas. Portanto, na essência, as paradas têm uma natureza familiar. Num país em que a maior festa popular é o Carnaval, sou absolutamente hipócrita e ofensivo usar o tema da sensualização como pretexto para aprovar um projeto de lei como esse.
Nós entramos em contato com a assessoria do vereador Tomás Henrique e também com a Câmara de São José dos Campos, mas até o momento não tivemos resposta. A Prefeitura afirma que ainda aguarda o envio do projeto de lei da Câmara até eles para que o jurídico possa avaliar e ver se o prefeito irá sancionar ou vetar o projeto de lei. Isabela Toches para TH+, SBT. Tem um outro projeto aprovado pela Câmara que está dividindo opiniões também aqui em São José. É a da concessão do Parque da Cidade para iniciativa privada. Com quase 1 milhão de metros quadrados, o Parque da Cidade de São José dos Campos é alvo de um assunto polêmico. O espaço, até então gerido pela Prefeitura, em breve será administrado pela iniciativa privada. Aqui o parque aqui é muito gostoso, a gente frequenta bastante a família, tudo. Vai ser muito bom, que acho que para as melhorias, né, do parque aqui, não deixa tão abandonado, né? Mais na parte de segurança também. Nossa, segurança aqui vai ser muito bom. Eu sou muito contra, porque a gente frequenta aqui e a gente já sabe que desde que eles lançaram essa ideia, o parque foi abandonado para que a população se enganasse para ser a favor da privatização, né, da concessão. Só que no fim das contas, quem frequenta aqui não tem condições de pagar estacionamento, de pagar roda gigante. O projeto de concessão do parque é de autoria do prefeito Anderson Farias, do PSD, e foi aprovado com 15 votos favoráveis e 6 votos contrários na Câmara dos Vereadores. Atualmente, a gestão municipal gasta cerca de 4 milhões de reais por ano com a manutenção do parque. Com a concessão, a cidade deixa de investir esse valor e passa a receber a quantia milionária. Segundo o prefeito, a expectativa é que o parque receba mais infraestrutura e atividades de lazer com a concessão. Privatização é venda, é vender um patrimônio. Não é isto que está acontecendo com o Parque da Cidade. Aliás, não fizemos isso com nenhum espaço público, né? Fizemos concessão e assim faremos no Parque da Cidade. A exemplo, a Arena Farmaconde, uma concessão. Martins Pereira, o nosso estádio, também uma concessão que foi realizada. Então, as pessoas, para poderem, né, saber o que é e como que será, é a iniciativa privada fazendo investimentos. Para o vereador do Cidadania, Carlos Abranches, que votou contra, o projeto deixou de escutar quem realmente importa, a população. E não só isso, para ele, o projeto vai pesar no bolso de quem frequenta o ambiente. Fica difícil quando o objetivo final, que é contemplar a população de uma cidade, um espaço público onde ela pode contemplar a natureza, pode caminhar com a família, pode fazer tudo isso, não é escutada na hora de se pensar, poxa, vamos passar isso para a iniciativa privada. Quando ela não é escutada, a gente perde o senso de cidadania, a gente perde o senso de comunidade. Isso não pode acontecer. Ah, mas não vai cobrar a entrada. Tá, mas e o estacionamento ali na frente? Quem vai para o Parque da Cidade hoje, em sua grande maioria, vai de carro. O vereador Cláudio Apolinário, do PSD, que votou a favor, acredita que o projeto será benéfico para a cidade. Vejo mais 2 pontos importantes. Um deles é a preservação do patrimônio tombado. A iniciativa privada ela vai ter a obrigação de dar a manutenção do patrimônio tombado. E o segundo ponto, que é tudo aquilo que for construído no parque, após o período de concessão, ele volta e se torna patrimônio do município. De acordo com o prefeito, existem 2 garantias: a gratuidade da entrada e a permanência dos comerciantes que trabalham há anos dentro do parque. O parque continuará sendo um espaço aberto, não será cobrado para acessar o parque. Nós temos lá pequenos comerciantes, empreendedores, eles têm que continuar, lógico que a gente tem que dar essa oportunidade para que eles continuem, lógico que não da forma como eles estão hoje, né, dentro de um veículo, né, adaptado, dentro de um food truck, mas que eles tenham o seu espaço adequado também, isso é uma conquista deles. Tem gente que pensa que a melhor opção nessa história toda é aquela que vai deixar o local em boas condições para quem passa pelo parque. Melhora a qualidade, melhor para todo mundo. Eu acho que a iniciativa privada seria a melhor opção. Quero saber a sua opinião sobre isso. Ontem a gente já tinha adiantado o assunto aqui no TH+ Notícias e hoje, ouvindo todos os lados da história, inclusive o seu lado. O que você acha disso? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. A gente conseguiu refazer contato com a Beatriz Plácia, ela participa ao vivo do TH+ Notícias, atualizando para a gente informações sobre novas regras, novas leis referentes à hospedagem. Muita gente começa a organizar a viagem, tem muita gente que já está com hotel reservado, pousada reservada. Então, se é o seu caso, fique esperto, fique atento às informações da Beatriz Plácia, porque pode te ajudar, essas informações podem te ajudar. Certo, Bia? Boa noite.
É isso mesmo, Marcela. Essa nova lei veio para aí beneficiar o consumidor. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH Mais Notícias. Vamos já entender melhor com o Rodrigo Souza, que está aqui ao meu lado. Ele é advogado especialista em direito do consumidor. Rodrigo, primeiro eu queria entender o que essa nova lei traz de regra, né? O cliente tem que permanecer 24 horas no hotel, pousada, é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, o consumidor, o hóspede, ele tem a diária dele é de 24 horas. O que mudou drasticamente nessa nova lei é que agora o hotel tem no máximo 3 horas para poder fazer a limpeza do quarto. Antes, isso ficava muito obscuro. Ia de hotel para hotel. Então, tinha um hotel que fazia 4, 5 horas de limpeza e isso acabava prejudicando a diária do hóspede, que perdia menos tempo na estadia. Agora, não. É o máximo de 3 horas, então ele tem efetivamente 21 horas de uso do quarto. E assim, os hotéis, pousadas, precisam deixar tudo muito especificado. Por exemplo, o horário de limpeza é das 8 até as 10. Isso precisa estar escrito. Exatamente. Tanto se o hotel, eventualmente, acontece de você sair um pouquinho mais tarde, às vezes você, infelizmente, com criança, não conseguiu sair no horário que o hotel estabelece como check-out, né? A cobrança desse valor, esse adicional, pode ser, mas tem que ficar especificado o valor, não pode ser, é abusivo se for uma diária inteira, você atrasou 1 hora, vai cobrar uma diária inteira, entende-se que é abusivo e tem que ser identificado, olha, vai ser 30% a mais, cada hora é tal valor, isso precisa ser informado para o hóspede, para o cliente. E aí, caso esses estabelecimentos não cumpram essa lei, né? Eles precisam estar cumprindo, mas a gente sabe que final do ano é um grande movimento. Se eles não estiverem cumprindo, o que acontece? O hóspede, ele é o principal investigador se está sendo cumprido ou não a lei. E ele tem que noticiar para o PROCON. O PROCON que vai fazer essa verificação em loco, se está realmente cumprindo ou não os hotéis, para poder se adaptar. Porque assim, já está valendo, independentemente se a pessoa fez a reserva 1, 2, 3 meses atrás, a partir do dia 15 de dezembro já está valendo. E aí, assim, o que acontece com os hotéis? Eles podem ser multados? É multa, e se for um descumprimento reiterado, foi lá uma vez, não cumpriu, o PROCON foi 2 vezes, não cumpriu, eles podem até ser interditado, que é uma atitude muito drástica para o hotel, parar de funcionar, no caso, né? Então, os próprios consumidores precisam ficar de olho e fazer a lei valer, isso? Exatamente. Por isso que a informação é muito importante para chegar para todo mundo, porque a partir de agora ele tem 21 horas úteis de usufruto daquele quarto, daquela reserva. E ficar atento ao check-in e check-out também, né? Exatamente, porque a cobrança adicional, ela é permitida. Então, evitar ou chegar mais cedo, né, e acabar, né, mas assim, principalmente sair mais tarde, porque o hotel pode, sim, desde que identificado, desde que informado, cobrar essa taxa adicional. Rodrigo, obrigada pelas informações. Bom Natal para você, né? Acho que a gente não vai mais se ver. Marcela, você me perguntou sobre viagens, né? Não vou viajar, vou ficar em casa, vou descansar, mas vou ficar com a família que o Natal precisa, né? Então, o pessoal que vai viajar tem que ficar de olho e fazer valer essa lei. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Bia, pelas informações. Gostei de saber que você estará por aqui no Natal. Então, você vai aproveitar a família, descansar na semana do Natal, que eu sei, mas estará de olho no TH Mais Notícias, certo? Aí depois a gente troca. Eu vou descansar no Réveillon e estarei de olho em vocês trabalhando na última semana do ano. E assim a gente vai levando. Gente, na sua empresa também é assim? Vocês fazem trabalho escalonado? Aqui a gente faz, é bom que todo mundo consegue aproveitar um pouquinho. Bia, beijo. Obrigada pelas informações. Até mais tarde. Tchau, tchau. Eu perguntei se você ia viajar, você telespectador, quais eram os seus planos. Tem gente que respondeu essa pergunta, mas dizendo que não vai viajar. Quero ver quem que está participando do TH Mais Notícias sobre esse assunto. Nani, oi Marcela, meu filho e esposo estão de férias, mas não iremos viajar. Resolvemos passar o Natal em casa. Estamos aqui no meu ateliê te assistindo na correria para terminar as encomendas das minhas clientes. Um grande beijo, boa noite para você. Eu também não vou viajar.
viajar no Natal, não. Talvez passe alguns dias das minhas férias na praia, mas ainda estou adaptando a minha demanda, as minhas expectativas com a agenda do meu marido, mas diversão da filha é complicado unir tudo, né? Nossa Senhora, mas sempre dá certo. Um beijo, Nani, para você, para o seu marido, para o seu filho também, enfim, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu espero que você consiga dar conta de todas as suas encomendas e depois relaxar e curtir. Um beijo, obrigada pela sua participação. Ô, gente, falando em participação, posso pedir a participação sobre mais um assunto, só que é um assunto polêmico e eu quero saber quem vai fugir da pergunta e quem não vai fugir da pergunta. Não precisa se comprometer, tá? Não vai dar nome para não sujar sua barra. Mas me fala um negócio. Amigo secreto na sua casa funciona bem? Na sua empresa funciona bem? Ou não? Você já pulou fora de amigo secreto porque só ganhou presente ruim? Me conta. Eu vou até te contar, viu? Eu não me dou bem amigo secreto, não. Eu gosto da brincadeira, mas eu nunca recebo presente ou que eu pedi na lista, ou recebo um presente nada a ver comigo, enfim, eu não curto muito, não. Tanto é que na minha família a gente já não faz amigo secreto há um bom tempo e quando não tem como eu participo, mas normalmente eu não participo do amigo secreto por essas razões que eu expliquei. Eu não fugi da resposta, você não vai fugir também, né? Me conta sobre a sua relação com o amigo secreto, 997524005. Se eu estou te perguntando isso é porque, claro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. No próximo bloco a gente fala sobre uma pesquisa que saiu recentemente dizendo que esse ano o amigo secreto perdeu força nas festas. Será? Estou esperando a sua participação. 7h05, eu volto já. De segunda a sexta tem resenha esportiva às 7h20 da noite aqui na TH+ SBT. As principais notícias esportivas da nossa região, do Brasil e do mundo você encontra aqui. E claro, do nosso jeito. Quadros divertidos, convidados especiais, a sua participação e claro, muita informação. Dentro da área, corta pra perna esquerda, bateu! Gol! Gol! SBT Esportes Vale, de segunda a sexta, 7h20 da noite, aqui na TH+ SBT Vale. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. O Natal chegou ao Serra Mar Shopping. A cada R$350 em compras, concorra a um carro 0 km. E acima de R$450, leve um creme corporal ou Boticário. Um Natal brilhante Serra Mar Shopping. O brilho do Natal está aqui. As informações mais importantes da região do Vale no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. th+.com.br/vale. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já th+.com.br/vale. Mais para o Vale, mais para você. Fim de ano chegou! E temos uma última missão: ajudar você a trocar de carro e economizar. Onix Sedan, de 93.900 por 87.900. Menores taxas e o melhor negócio pra você. Tá barato, tá barato, tá barato. Chega Mais Vale, de segunda a sexta ao 12h45, aqui na TH+ SBT Vale. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. Ei,
Você sabia que toda criança precisa ir ao oftalmologista desde o primeiro ano de vida? Se a gente soubesse, a nossa filha tinha sido diagnosticada com retinoblastoma bem antes. É um câncer raro. Se você perceber um reflexo branco, como no olho do Flash, olho tortinho ou qualquer coisa de diferente, vá ao oftalmologista ou procure um pediatra. E mesmo sem sintomas, um exame completo dos olhinhos é muito importante. Fiquem de olho nos olhinhos. Aqui tem você todo dia. Hoje, 21h. Eu me uni ao Fabian e juntos vamos fazer o que for preciso para impedir que você destrua nossa cidade. A aliança ameaça os planos de Sérgio. Tenho certeza que ela tá escondendo alguma coisa. Calma. O silêncio de Adriana esconde um segredo. É você, sereia. E esse segredo começa a surgir. Vocês se conheciam? Hoje, 21h. Amar. 7h09. Atenção, você que está pretendendo seguir viagem em direção ao litoral. A gente tem atualizações sobre as estradas nesse momento. Chove ainda no litoral, tá bom? Então, por favor, atenção redobrada. Eu vou começar informando vocês sobre a situação da balsa, porque tem uma fila considerável de espera, tanto do lado de São Sebastião quanto do lado de Ilhabela. Nesse momento, 120 minutos de espera do lado de São Sebastião e 180 minutos de espera do lado de Ilhabela. E o Departamento Hidroviário avisa que a travessia está com maré baixa, impossibilitando o transporte de veículos pesados. Tem câmeras também do DR mostrando o caminho ali para Ubatuba. A gente tem câmera da Serra que mostra que o trânsito está tranquilo, tá bom? Na Osvaldo, sentido ali Ubatuba, mas chove, então, por favor, pista está molhada, atenção redobrada. Movimentação até que intensa, mas sem grandes pontos de parada, tá bom? Você até faz uma boa viagem, mas faça essa viagem, por favor, com muita cautela, porque a pista está molhada e a gente abriu o jornal falando de tantos estragos causados pela chuva em todo o nosso litoral. Então, por favor, a Serra de Ubatuba é complicada, é uma serra delicada, ainda mais com chuva, né? Então, por favor, redobrem a atenção, tá bom? Essa aí é a câmera da Serra de Ubatuba, na Osvaldo Cruz. Vamos falar de amigo secreto? Vamos falar de polêmica? Polêmica dependendo da família, né? Porque tem algumas famílias, alguns grupos de amigos que se divertem e fazem a festa no amigo secreto. Ainda estou esperando saber qual é a sua realidade. Eu acho que você está com medo de se comprometer. Por isso que você não está querendo me responder essa pergunta. Eu acho. Será? Seguinte, gente. Na sua empresa você faz, na sua família você faz, você costuma fazer amigo secreto? Dá tudo certo ou nem sempre o amigo secreto acaba bem? Essa forma diferente de trocar presentes já foi mais forte. Uma pesquisa mostrou que esse ano diminuiu o número de pessoas participando de amigo secreto. O amigo secreto é tradição nas festas de fim de ano, mas nem sempre agrada a todo mundo. A Thalita descreve com detalhes o momento em que percebe que o presente que não gostaria de ganhar pode ser o dela. Na verdade, eu sempre dou muito azar com amigo secreto. Então, quando eu vejo aquela sacolinha que eu não gostaria que fosse eu e a pessoa já começa a me descrever e eu já fico bem desanimada. As colegas de consultório dentário da Thalita queriam a confraternização, mas sem troca de presentes. Olha, eu acho um pouco difícil esse negócio de amigo secreto, porque às vezes você não sabe muito o gosto da pessoa. Tem pessoa que você tira ali o papelzinho, você até conhece, sabe? Mas às vezes tem alguns que a gente é meio difícil de encontrar um presente, né? Pode até ser por isso, ou porque o dinheiro está curto, ou simplesmente porque saiu de moda. Mas o fato é que uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas já indicou: apenas 36% dos entrevistados pretendem participar do amigo secreto e já avisam que vão gastar menos que o ano passado, em média R$ 72. Dos que vão entrar na brincadeira, mais da metade adoram participar. Já 39% consideram que é um bom jeito de presentear gastando menos. E 14% só entraram para não serem considerados antissociais. A recomendação é que seja muito mais um momento para trocar presentes, para descontrair, para
coisas mais leves do que realmente para ir com uma expectativa de ganhar uma coisa legal mesmo. Nas ruas, a pesquisa se confirma. As comemorações da maioria serão sem o amigo secreto. Não, amiga, esse ano não vai ter. Todo mundo trabalhando, muita correria, então a gente vai deixar passar. Mas ainda tem gente que concorda com a brincadeira e espera ser bem retribuído no presente. Não, vai participar, mas também quer ganhar um presentinho legal, né? Amigo secreto da empresa. Um outro jeito de comemorar foi modernizar a brincadeira. Essas amigas fizeram o amigo da onça. As sorteadas pegam um chocolate e a última fica com o dinheiro da caixinha. Eu gosto da última parte, né? Chocolate eu nem ligo, é. Já esse outro grupo resolveu fazer a festa das cores. Vestido, sacolinhas e presentes da mesma cor, para trocar entre elas. Cada uma saiu com 6 sacolas. Nada secreto, tudo colorido. Eu vou ganhar 6 sacolas. A minha, que eu trouxe, e mais 5, né? Então, tem uma possibilidade de ter algo que eu vou gostar. É melhor assim. É bem melhor. Daniel, de Taubaté, falando: beijos, Marcelo, eu gosto da brincadeira de amigo secreto, só que faz muitos anos que eu não participo mais. Quem também está comentando sobre esse assunto é o Alexandre. A gente dá presente bom, mas a pessoa dá presente que não tem nada a ver. Eu participava de amigo secreto. E quem também falou sobre esse assunto foi a Palmira, falando que ama participar de amigo secreto só pelo abraço e pela bagunça, que nunca cria expectativa. Talvez seja esse o caminho. Muito obrigada pela participação de vocês e pela sua participação também. Amanhã tem mais, combinado? Boa noite e até amanhã. Tchau.